Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série sobre heurísticas e vieses cognitivos, esta é a parte 7. 1. Viés conservador. Conservatism. Bias. Definição. É a tendência de revisar nossas crenças de forma insuficiente quando somos confrontados com novas evidências. Enquanto o reflexo de Semmelweis rejeita a prova, o viés conservador a minimiza. O cérebro prefere manter a estabilidade da crença antiga, fazendo apenas ajustes tímidos em vez de uma mudança completa de paradigma. Exemplo 1. O investidor cauteloso. Você acredita que uma empresa vai falir e suas chances de sucesso são de 10%. Surge um relatório oficial mostrando um lucro recorde e um novo contrato bilionário que deveria elevar sua confiança para 80%. No entanto, sob o viés conservador, você ajusta sua expectativa apenas para 20% ou 30%. Você reconhece o dado novo, mas continua ancorado na sua visão pessimista inicial. Exemplo 2. O especialista e a mudança. Um médico usa o mesmo protocolo de tratamento há 20 anos. Um novo estudo de grande escala prova que esse protocolo é obsoleto e que uma nova abordagem é 90% mais eficaz. O médico lê o estudo, concorda com os dados, mas na prática decide incorporar apenas um detalhe do novo método, mantendo a base do antigo. Ele falha em perceber que a nova evidência exige uma troca total, não apenas um ajuste. Implicação. Leva à obsolescência e a erros de previsão. Em mercados que mudam rápido, como tecnologia ou finanças, o viés conservador faz com que você reaja tarde demais, perdendo o timing da realidade porque sua mente ainda está processando o passado. Como evitar? Zere o tabuleio. Pergunte-se: se eu não soubesse de nada e recebesse apenas essa evidência nova hoje, qual seria a minha opinião? Isso ajuda a descolar da crença antiga. Aumente o peso das novas provas. Quando o dado for sólido e vier de uma fonte confiável, force-se a dar a ele mais importância do que a sua intuição anterior. Cuidado com a velocidade. Reconheça que o mundo muitas vezes muda mais rápido do que a nossa capacidade de aceitar a mudança. Lembre-se, mudar de ideia não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. Difícil não é aceitar o novo, é desaprender o velho que não serve mais. 2. Viés de soma zero. Definição. É a crença cognitiva equivocada de que em todas as relações, qualquer ganho de uma parte resulta obrigatoriamente na perda de outra, tratando interações como competições de ganha-perde. Esta mentalidade de bolo de tamanho fixo ignora possibilidades de cooperação, soma não zero, onde ambos podem ganhar, frequentemente gerando comportamentos egoístas e falhas em negociações. Exemplo 1. O cangrejo no balde. No ambiente de trabalho, um funcionário vê a promoção de um colega como uma derrota pessoal. Ele pensa: se ele subiu, eu fiquei para trás. Ele não percebe que o sucesso do colega pode fortalecer o departamento, atrair mais verba e criar futuramente uma nova vaga de liderança para ele mesmo. Ele vê o sucesso alheio como um recurso que foi roubado do seu estoque. Exemplo 2. A falácia da imigração ou economia. É muito comum na política o argumento de que, se estrangeiros entrarem no país, eles vão tirar os empregos dos locais. Esse é um pensamento de soma zero clássico. Ele ignora que novos habitantes também consomem, abrem negócios e estimulam a economia, muitas vezes criando mais empregos do que aqueles que ocupam. Implicação. Gera inveja, hostilidade e impede parcerias que seriam benéficas para todos. O pensamento de soma zero nos mantém em um estado de guerra constante por recursos, mesmo quando a abundância seria possível através da colaboração. Como evitar? Procure a terceira via. Em vez de perguntar quem vai ganhar, pergunte como podemos expandir os benefícios para ambos. Analise a interdependência. Tente enxergar como o sucesso de outra pessoa ou grupo pode indiretamente melhorar o ambiente em que você vive. Pense em redes e não em escadas.
Na escada, só cabe um por degrau. Na rede, quanto mais pontos de sucesso existirem, mais forte a estrutura fica para todos. Lembre-se, a luz da vela do vizinho não apaga a sua. Na verdade, ela deixa a sala inteira mais iluminada. O sucesso do outro não é a causa do seu fracasso. 3. Viés de correlação ilusória. Definição: é a nossa tendência de perceber ou superestimar uma associação entre dois eventos, especialmente quando eles são raros, emocionalmente marcantes ou confirmam expectativas prévias. O cérebro detesta o caos e o acaso, então ele inventa um padrão para que o mundo pareça mais previsível. Esse viés cognitivo é o motor psicológico da falácia da correlação ilusória. Primeiro acreditamos na conexão, depois justificamos logicamente. Exemplo 1. Estereótipos e minorias. Quando a mídia destaca excessivamente um crime cometido por alguém de um grupo minoritário, o cérebro do público tende a associar aquele crime a todo o grupo. Como eventos raros ou distintos chamam mais atenção, nós criamos uma correlação ilusória de que pessoas do grupo X se comportam assim, ignorando as vezes em que pessoas de outros grupos fizeram o mesmo, mas não viraram notícia, ou o fato de que a imensa maioria daquele grupo é composta por cidadãos comuns. Exemplo 2. Camisa da sorte. Você usa a camisa do time e ele ganha. Próxima partida, mesma camisa, nova vitória. Cérebro conclui: camisa igual vitória. Ele ignora as vezes em que o time venceu com outra roupa ou perdeu usando a camisa. Duas coincidências viraram uma superstição. Implicação. É um dos mecanismos centrais por trás de estereótipos, superstições e crenças infundadas. Faz com que tomemos decisões baseadas em padrões inexistentes, levando a julgamentos injustos e a uma compreensão errada de como o mundo realmente funciona. Como evitar? O teste do acaso. Pergunte-se: se esses dois eventos tivessem acontecido com um intervalo de um mês, eu ainda acharia que eles estão ligados? Busque a amostra total. Não olhe apenas para as vezes em que os dois eventos aconteceram juntos. Olhe para todas as vezes em que um aconteceu sem o outro. Se o evento A ocorre muitas vezes sem o B, a correlação é apenas uma ilusão. Cuidado com a saliência. Eventos dramáticos gritam na memória. Não deixe o drama substituir a estatística. Lembre-se, coincidência não é causalidade. Só porque duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, não significa que uma é a explicação da outra. Às vezes, o acaso é a única resposta honesta. 4. Viés de estereótipo. Definição: é o atalho mental que nos faz atribuir automaticamente características genéricas a uma pessoa com base apenas na sua pertença a um grupo social. Este é a generalização sistêmica para qualquer grupo, idade, nacionalidade, profissão, religião, etc. O cérebro prefere usar um modelo pronto, o estereótipo, do que gastar energia processando a complexidade única de cada indivíduo. Exemplo 1. O etarismo. Um gestor de TI ignora o currículo de um candidato de 55 anos para uma vaga de inovação, assumindo que ele será lento para aprender novas ferramentas ou que não se adaptará à cultura jovem da empresa. O estereótipo de que velhos não entendem de tecnologia impede o gestor de ver um profissional que pode ter décadas de experiência em resolução de problemas complexos. Exemplo 2. Nacionalidade e comportamento. Você descobre que seu novo colega de quarto é de um país famoso por ser festeiro e barulhento. Antes mesmo de ele se mudar, você já fica irritado, assumindo que terá problemas com o sono. Quando ele chega e se mostra uma pessoa silenciosa e introspectiva, você sente uma dissonância cognitiva, porque o estereótipo era mais forte na sua mente do que a realidade daquela pessoa específica. Implicação: o estereótipo nos torna cegos para um mérito. Ele cria uma sociedade de rótulos onde as pessoas não são julgadas pelo que fazem, mas sim por quem nós achamos que elas são. Isso destrói a diversidade de pensamento e gera injustiças profundas. Como evitar? Individualização. Force-se a encontrar 3 características únicas naquela pessoa que não tenham nada a ver com o grupo dela. Busque o contra-exemplo. Quando você pensar todo X é assim, procure ativamente por pessoas do grupo X que quebram essa regra.
A regra da substituição. Se você estivesse descrevendo essa pessoa para um estranho, você mencionaria a característica do grupo ou a habilidade dela. Foque na habilidade. Lembre-se, os estereótipos são caricaturas da realidade. Eles até podem facilitar o trabalho do cérebro, mas eles sempre distorcem o valor da pessoa que está na sua frente. 5. Viés de gênero. Preconceito de gênero, gender bias. Definição: é a tendência de avaliar as capacidades, o comportamento ou o potencial de uma pessoa através da lente de estereótipos de gênero, em vez de focar em dados objetivos e mérito individual. Funciona como um filtro invisível que distorce a percepção de competência. Exemplo 1. Barreira para mulheres. Em um estudo famoso, o experimento de Yale, cientistas receberam currículos idênticos para uma vaga de laboratório. A única diferença era o nome no topo. Metade se chamava John e a outra metade Jennifer. Mesmo sendo currículos iguais, John foi avaliado como significativamente mais competente e recebeu ofertas de salários maiores. Os avaliadores, homens e mulheres, projetaram o estereótipo de que homens são naturalmente mais inclinados à ciência. Exemplo 2. Barreira para homens. Em disputas de guarda judicial ou na contratação de profissionais para a educação infantil e enfermagem, homens frequentemente enfrentam um viés que os rotula como menos empáticos ou menos aptos ao cuidado. O estereótipo de que o homem deve ser apenas o provedor e não o cuidador faz com que suas habilidades emocionais sejam subestimadas ou vistas com desconfiança. Implicação: cria barreiras invisíveis que distorcem o valor das pessoas em todas as esferas. Na vida pessoal, gera sobrecarga de um lado e isolamento emocional do outro. Na vida profissional, impede que o talento seja o único critério de sucesso. É um erro de julgamento que nos faz perder a chance de conhecer o potencial real das pessoas por estarmos presos a roteiros sociais pré-definidos. Como evitar? 1. O teste da inversão. Sempre que julgar um comportamento, pergunte-se: se o gênero dessa pessoa fosse o oposto, eu ainda acharia isso errado ou certo ou apenas normal? 2. Foco no resultado, não no estilo. Em qualquer avaliação, seja um trabalho ou uma tarefa doméstica, foque no que foi entregue e não em quão delicada ou agressiva a pessoa foi ao fazer. 3. Desconstrução de expectativas. Reconheça que habilidades como lógica ou empatia são humanas, não biológicas de um gênero só. Lembre-se, estereótipos são atalhos mentais. Quando você julga alguém apenas pelo gênero, você transforma esse atalho em um veredito e deixa de enxergar o indivíduo. 6. Viés do bode expiatório. Scapegoating. Definição: é a tendência de atribuir a culpa por problemas complexos a um indivíduo ou grupo específico, geralmente minoritário ou fraco, ignorando causas sistêmicas. Em vez de resolver raízes multifatoriais, o cérebro busca um culpado fácil para aliviar tensão cognitiva. Exemplo 1. Contexto econômico. Em tempos de crise financeira e desemprego alto, é comum que a população e políticos culpem os imigrantes por roubarem empregos. O problema real costuma ser inflação, automação ou políticas macroeconômicas complexas, mas é muito mais fácil para o cérebro odiar um grupo visível do que entender economia global. Exemplo 2. Dinâmica familiar ou trabalho. Em uma equipe que não bate metas, os membros podem se unir para culpar o estagiário ou o funcionário mais novo por todos os erros. Ao transformar uma pessoa no bode expiatório, o grupo evita ter que encarar suas próprias falhas de comunicação e liderança. O culpado serve como uma limpeza para o ego dos outros. Implicação: impede a solução real dos problemas. Quando você sacrifica o bode expiatório, o problema original continua lá, mas você perdeu a chance de resolvê-lo porque gastou toda a sua energia atacando alguém. Gera injustiça extrema e pode levar a perseguições sistêmicas. Como evitar? Analise o sistema, não o indivíduo. Quando algo der errado, pergunte-se quais fatores externos contribuíram para isso. Raramente um problema grande é culpa de uma única pessoa ou grupo. Cuidado com a resposta fácil. Se a explicação para sua frustração for "a culpa é toda deles", desconfie. A realidade é quase sempre multifatorial.
Assuma a sua parcela. Tenha a coragem de olhar para a própria responsabilidade antes de apontar o dedo. Lembre-se, apontar um culpado traz um alívio imediato, mas raramente traz a solução. O bode expiatório é a ferramenta de quem tem medo de encarar a verdade sobre si mesmo. 7. Viés de certeza. Certainty Effect. Definição: é a tendência de atribuir peso desproporcional a resultados garantidos, 100%, em comparação a resultados altamente prováveis, mesmo quando a diferença matemática não justifique essa preferência. Dentro de modelos econômicos normativos, isso significa que pagamos um prêmio psicológico pela tranquilidade da certeza, abrindo mão de alternativas com maior valor esperado. Exemplo 1. O bônus seguro. Uma empresa oferece duas opções de bônus: R$ 1.000 garantidos, ou 50% de chance de ganhar R$ 2.500. Considerando apenas o valor esperado, a segunda opção é superior, R$ 1.250 contra R$ 1.000. Ainda assim, muitas pessoas escolhem os R$ 1.000 certos. O salto psicológico entre talvez e garantido pesa mais do que a diferença matemática. Isso não significa que a escolha segura seja sempre irracional. Fatores como necessidade imediata ou perfil de risco importam. O viés aparece quando a certeza recebe um peso desproporcional apenas por ser certeza. Exemplo 2. Garantias estendidas. Ao comprar um eletrônico, muitas pessoas pagam por uma garantia estendida que cobre falhas improváveis. Em média, essas garantias costumam ter expectativa financeira negativa para o consumidor, ou seja, estatisticamente, o custo supera o benefício esperado. Ainda assim, muitos aceitam uma perda certa, o valor da garantia, para eliminar uma possibilidade pequena de prejuízo maior. A segurança emocional de eliminar o "e se" pesa mais do que o cálculo probabilístico. Naturalmente, em casos específicos, produto caro, uso intenso, risco alto, a garantia pode fazer sentido. O viés ocorre quando a decisão é guiada apenas pelo desconforto com a incerteza e não por uma avaliação proporcional do risco. Implicação: o viés de certeza pode nos tornar excessivamente aversos ao risco, mesmo quando o risco calculado favorece crescimento no longo prazo. Em investimentos, carreira e decisões pessoais, isso pode significar trocar oportunidades com potencial maior por resultados modestos, mas psicologicamente confortáveis. Não se trata de eliminar o risco a qualquer custo, mas de perceber quando estamos pagando caro demais por segurança. Como evitar? Calcule o valor esperado. Multiplique o ganho pela porcentagem. Use isso como referência inicial, não como regra absoluta. Considere seu contexto. Necessidade financeira, estabilidade atual e tolerância ao risco são variáveis legítimas. Pense no longo prazo. Uma decisão probabilisticamente favorável pode falhar uma vez, mas repetida ao longo do tempo tende a superar a busca constante por garantias. Lembre-se, a certeza absoluta tem um preço. Às vezes ele é pequeno, outras vezes ele custa oportunidades que só existem no terreno da probabilidade. E aqui encerramos a parte 7 da nossa série de heurísticas e vieses cognitivos. Se este mergulho no universo da mente abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza o conhecimento e se inscreva no canal. Teremos uma longa série, então aguarde as partes seguintes onde reuniremos a maioria dos vieses para compor o seu kit de ferramentas mentais. Agora eu quero ouvir você. Qual desses vieses você mais percebe no seu dia a dia ou em si mesmo? Compartilhe seu relato nos comentários. Detalhe sua experiência. É essa troca que transforma um vídeo em uma comunidade de aprendizado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. O pior erro é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até o final e até a próxima.